Sejam muito bem-vindos. Está aberta mais uma sessão das novas crónicas da Idade Mídia. Eduardo Oliveira e Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pego. Semana dominada pelas eleições europeias. Os média, desta vez, puseram todo o empenho nestas eleições, ao contrário do que era a prática habitual. Os jornais e a rádio fizeram um excelente trabalho na cobertura do ato eleitoral. A SIC ganhou a noite, assim como o dia, de resto. Todos os canais fizeram um grande investimento nos painéis documentadores, com relevo para a TVI e para a CMTV, que levou António Costa, Pedro Santana Lopes e Judito Sousa, estreando, de resto, as contratações para o novo canal que arranca na próxima segunda-feira, 17. O que é que destacam dos desempenhos das televisões na noite eleitoral? Podemos começar por aí. Bom, posso começar eu? Luís Marques. Já fizeste um bom resumo. As televisões fizeram, em geral, boas emissões. A CMTV, considerando que é também um canal temático, na realidade um canal jornalista, mas para este efeito vamos considerar que é um canal temático, ganhou a noite nesta perspectiva. Na perspectiva dos canais temáticos de informação tradicionais, a SIC ganhou a CNN, isso foi uma das novidades da noite. A SIC Jornalista ganhou o dia, no conjunto do dia, não apenas portanto, nesta parte da informação sobre as eleições. O que é relevante aqui é que a SIC, às 9 da noite, o que é comparável portanto, com a TVI e com a RTP, teve 647 mil espectadores, a TVI 526 e a RTP 422. Eu diria que a grande perdedora da noite é a RTP, o que revela a irrelevância, passa a redundância, do serviço público, porque o que era tradicional nestes momentos de grandes acontecimentos mediáticos, enfim, quase até por inércia o espectador ia à RTP e agora deixou de ir à RTP. A verdade é que a esta hora, portanto, a RTP perdia para a SIC por 220 mil espectadores, o que é muita coisa. Depois, a SIC teve uma emissão certinha, sem grandes rasgos, mas muito certa, e portanto, isso obviamente valeu-lhe ganhar o dia pela confiança que isso estabelece com o espectador e pela credibilidade que a emissão da SIC tem. Houve um investimento muito grande portanto, da CNN que, para além dos seus comentadores habituais, levou o Carlos Moedas e o António Vitorino. Isso não foi suficiente para ganharem, portanto, que obviamente se deve traduzir em alguma frustração dos seus responsáveis. E a CMTV teve o ensaio para aquilo que vai ser o canal, como disseste e bem, sendo que a estrela da noite, pela novidade, foi o início das colaborações do António Costa na CMTV, porque já tem no Correio da Manhã, o que não deixa de ser extraordinário, não é? Ver um antigo Primeiro-Ministro que tanto surgiu em alguma informação, em particular no tipo de informação praticada pelo Correio da Manhã, ser comentador da Correio da Manhã não deixa de causar algum frio no estômago, e foi o que me aconteceu. Isso não quer dizer que eu não tenha estado bem, percebe-se que perdeu alguma daquela agilidade que tinha quando estava na quadratura do círculo, mas disse coisas muito importantes que vale a pena depois dissecarmos mais à frente. Luís Marinho. Desde logo, já pegando nas palavras do Luís Marques, anunciou finalmente que é candidato, não é, à Comissão Europeia, portanto deu logo ali uma grande notícia, um bocadinho na sequência do apoio que Luís Montenegro lhe manifestou publicamente, e portanto digamos que foi um tema da noite, enfim, foi quase a notícia da noite em termos de, para além obviamente dos resultados, como é óbvio, mas em termos de notícias, de facto saiu dali uma notícia interessante. Eu andei a saltitar de facto também, até tendo em conta que, e obviamente íamos falar disto, entre as emissões das diversas televisões, e de facto tenho que, pegando também nas palavras do Luís Marques, a dizer que de facto a RTP ou muda rapidamente de estratégia ou arrisca-se de facto a tornar-se ainda mais irrelevante do que infelizmente já é.
Eu lembro-me bem, e o Luís Marques também, de grandes noites eleitorais que fizemos na RTP, onde invariavelmente eram vencedoras da noite. Portanto, não havia ali grandes dúvidas em relação a isso. Grandes equipas que ali trabalharam. E hoje o que se vê é o que temos visto, infelizmente, o público a afastar-se cada vez mais do serviço público de televisão, o que não é boa notícia. Luís, desculpe só interromper daqui, parece cada vez mais velho, cada vez mais oficial. O painel de comentadores eram os representantes dos partidos. Podiam ter a agilidade de introduzir ali alguma diferença, trazer caras novas e mais independentes, mas não, a RTP está velha. E mesmo do ponto de vista do cenário, não há nenhum investimento. Tudo velho, havia sempre grandes investimentos do ponto de vista do cenário, introduzir grandes novidades, até do ponto de vista técnico. Enfim, a RTP é um carro que está em andamento lento, cada vez mais lento. Eu acho que já vai de marcha atrás. Pois, já lhe vão faltando peças, não é? Aliás, já agora eu tinha aqui tomado nota de uma, mas teve ali um momento muito caricato, que faltavam talvez 20 minutos, 30 minutos para terminar a emissão, faltavam 20 freguesias para ser apuradas, e de repente José Rodrigues dos Santos, que é aquele seu tom tonitruante, assim, muito quase gritante ali, diz: a RTP está em condições, como é que disse? A RTP atribui a vitória ao Partido Socialista. Tem condições de anunciar a vitória, sim. Está em condições de anunciar, por 28 mil votos, por acaso depois foram 38 mil, mas faltavam, eu não percebo... Faltavam como é que 20 freguesias. Sim. Como é que isto é possível? Ainda por cima neste tom, quer dizer, a RTP está em condições de afirmar, depois a RTP atribui a vitória ao PS. Portanto, o PS certamente agradeceu que a RTP lhe tenha atribuído. Mas confirmou-se. Não, confirmou-se, mas quer dizer, não é porque o número de freguesias que havia para apurar já não alterava. Portanto, mas quer dizer... Sim, foi um número... é um número de circo. Fez um número de circo, exatamente. Basicamente. Bem, já agora, só para concluir, estou de acordo em relação à disputa que houve entre a CNN e a SIC, ou entre a TVI, mas estamos a falar de canais de notícias. Agora, só discordo aqui de uma coisa. Eu gostei muito dos painéis da CNN, quer de António Vitorino com Carlos Moedas, mas sobretudo aquele painel Miguel Sousa Tavares, Paulo Portas e Sérgio Sousa Pinto foi muito interessante, porque foi muito quentinho. Houve ali umas disputas interessantes, sobretudo entre o Miguel e o Paulo Portas. O Paulo Portas deu muita informação ali interessante e acho que foi um painel muito, muito bem conseguido, quer um, quer outro. Bem, enfim, são comentadores de lá, mas acho que fizeram ali uma boa mesa. Isto não desprezando, obviamente, o painel da SIC, foi, obviamente, um painel ótimo e também é muito interessante. Portanto, o que sai daqui como novidade é aquilo que se pode antever do que vai ser o próximo canal, portanto, o News Now. E já agora, eu estive a ler hoje um artigo muito interessante de uma professora universitária da Católica, que é a Rita Figueiras, que fala exatamente sobre aquilo que pode ser o novo canal de informação, pegando exatamente na noite eleitoral, e avançar aqui com uma questão interessante, que é: o Presidente da Média Livre afirmou, há relativamente pouco tempo, que não vão ser comentadores, mas vão ser protagonistas. E de facto, por aquilo que se sabe do programa que o António Costa vai ter, e também Rui Rio, de facto... Eles vão ceder muito o papel de comentadores, porque eles vão ter praticamente um programa deles, não é? Acho que o Rui Rio vai entrevistar pessoas e vai ter ali conversas com pessoas, ele como pivô, neste caso, e o António Costa vai ter um programa em que vai falar de boas notícias, vai dar, acho que é um programa pela positiva. Com bons exemplos, com bons casos. Ele até deu o exemplo de um livro que eu falei muito quando dei aulas no colégio onde dei aulas nos últimos anos, que é um livro que se chama Factfulness, que exatamente vai buscar bons exemplos e boas notícias a diversas partes do mundo, contrariando um bocadinho as tendências naturais. Isto é, as pessoas pensarem uma coisa, mas a realidade dar-lhes outra, e eu penso que o programa do António Costa vai ser muito, muito nessa base. Bom, já lá iremos falar sobre o novo canal. Mas, Eduardo, como é que tu olhaste? Eu concordo genericamente com tudo o que foi dito, sobretudo sobre a RTP.
há um ponto, realmente aquele bate-boca entre o Paulo Portas e o Miguel Sousa Tavares foi interessante, porque o Miguel Sousa Tavares faz-me lembrar a Catarina Martins, portanto dizem mais ou menos a mesma coisa, do mesmo tom, e os mesmos conceitos que estão ali em causa. É interessante verificar isso. Assim como também foi interessante verificar uns dias antes que ele não falou do caso Pinho, dizendo e alegando que não tinha informações sobre ele. Mas há um ponto nestas emissões todas que eu apreciei e que levou a que todas estivessem de acordo, foi relativamente às sondagens, não é? Porque aquilo estava tudo tão cerrado que qualquer que fosse a empresa de sondagens não se distinguiam umas das outras e, portanto, aquilo animou um bocado a perspectiva, e o facto do resultado cair, digamos, em bloco cerca das 10 horas, foi interessante, e viu-se a forma como eles conseguiram, as emissões conseguiram ser alimentadas com algum interesse, o que não era fácil, digamos, não é? Portanto, as emissões foram interessantes. Digamos, os comentadores aguentaram-se. Quanto àquilo que possivelmente será o desenvolvimento desses programas dos antigos dirigentes, vai ser interessante ver, e é sempre bom ver gente nova a chegar à profissão jornalística, não é? Sim, gente nova. Gente mesmo muito nova. Sim. Tem que começar por estagiários. Com alguma experiência, mas gente nova. Bom, deixa-me só dar aqui mais duas notas. A primeira, eu concordo que os painéis, aliás, também referi isso, os painéis da CNN eram muito bons, e esse em particular, que esteve o Miguel e o Paulo Portas, foi particularmente interessante, é verdade. O que é estranho é que ainda assim não tenha chegado para ganhar a SIC. Portanto, o que eu referi foi esse aspecto. E esse aspecto releva também da seriedade com que a informação da SIC é encarada pelo espectador, que vai lá. O peso que tem, é evidente. Portanto, há ali uma credibilidade, tanto que se sobrepõe, portanto, ao protagonismo dos bons convidados que a CNN tinha. Por outro lado, em relação às sondagens, há um aspecto que é o seguinte. Há um mérito, que é, todas praticamente acertaram dentro das margens de segurança nas sondagens à boca das urnas, sendo que era uma sondagem difícil de fazer por causa da mobilidade. Claro. Portanto, havia alguma dificuldade, mas a verdade é que correu bem. Já depois, a sondagem das 10 da noite já era muito previsível, ou seja, porque estavam defendidos, como eles só podiam divulgar os resultados às 10 da noite, e às 10 da noite já havia uma percentagem muito elevada de freguesias escrutinadas, era muito mais fácil acertar, e aí já não tiveram grande mérito. A verdade é que, se compararmos a sondagem à boca das urnas com as sondagens que foram divulgadas antes, a maioria errou. Essa é que é a grande verdade. Por exemplo, no Correio da Manhã, que estamos aqui a referir, de uma empresa, enfim, que eu tenho grande estima e que é muito credível, que é a Intercampos, a verdade é que na quinta-feira anterior, portanto, a sondagem do Correio da Manhã ainda dava a vitória AD. Não, mas estás a falar, eu estou a falar do dia, não é? Sim, no dia, estou a falar do dia. Ou seja, a verdade é que no dia acertaram, mas as sondagens antes pré-eleitorais, praticamente as projeções feitas. Praticamente todas erraram, portanto estavam todas a vitória AD, e a verdade é que o Partido Socialista ganhou. E já agora davam grandes números ao Chega. E grandes números ao Chega. Sim. Por exemplo, esta que eu estou a dar dava 12% ao Chega, e ficou abaixo, e dava 9 à IEL e também ficou ligeiramente abaixo. Eu vi uma com 18. Eu também vi uma. Houve uma 18, mas a maioria não, a maioria não dava. Sim. Há uma que dava, mas as outras davam 12, 13, a volta disso. Exato. Bom, resultados. Afinal, digamos que as buscas ao Dr. Lacerda Salles não tiveram nenhum impacto no resultado das eleições. O PS ganhou as eleições, apesar de com uma margem mínima, mas ganhou as eleições na mesma. Nem, eu estou convencido que o eleitorado português já está habituado. Ou seja, há sempre um estardalhaço qualquer, uma espécie de exibicionismo judicial que marca qualquer campanha, seja na Madeira, seja nos Açores, seja aqui, e, portanto, as pessoas já se desligaram
desse tipo de situações, seja porque uns dias antes chamaram o ex-primeiro-ministro e não foi constituído arguido, seja porque constituíram alguém arguido, ou o filho do presidente, ou o que for. Eu acho que as pessoas já conseguem fazer a destrinça completa desse tipo de situações, o que deveria até ajudar a Justiça a repensar certas, porque até inclusivamente a sentença do Manuel Pinho podia ter sido reportada por 2 dias, acho eu, ou 3. Bem, eu não enfim, mais uma vez, acho que tudo isto precisa ser repensado desde logo por quem lança estas campanhas contra a Justiça. Porque o que nós vimos foi o seguinte: na semana que antecedeu, houve as buscas do Ministério Público no Ministério da Saúde, e o Rui Rio, na sua cruzada contra o Ministério Público e pela, portanto, salvação da Justiça, seja lá o que isso for, veio mais uma vez, portanto, enfim, malhar, para usar uma expressão de alguém do Norte também, que aliás também está nesta cruzada, malhar no Ministério Público, porque isto iria, isto era uma confabulação, não sei o que. Ora, seja, a vítima desta campanha, desta suposta campanha do Ministério Público, só podia ser a Marta Temido, certo? Ora, a Marta Temido ganhou. Mas é isso que eu digo. Por isso até podemos aqui fazer outra inferência aqui disto tudo. O Ministério Público é indiretamente o responsável, ou diretamente, não sabemos ainda, vamos ver, o responsável por termos neste momento um candidato a Presidente do Conselho Europeu. Não é? Porque se não fosse o Ministério Público, o António Costa não era candidato ao Conselho Europeu. Graças ao Ministério Público. Não é? Ou seja, provavelmente estas campanhas têm que ser repensadas, sendo que, em particular, aos autores do manifesto, que continuam muito ativos, foi não só a intervenção do Rui Rio, mas foi também mais um artigo do Pacheco Pereira também, portanto, a malhar no Ministério Público, atribuindo ao Ministério Público um objetivo qualquer em relação a este tema, portanto, das gêmeas, que não se percebe bem qualquer. No caso concreto seria, portanto, obviamente, fragilizar a Marta Temido. Continuam ativos, ao que se sabe, e vamos ter novidades nos próximos dias. Veremos se são boas ou são más. Não me parece que sejam assim tão boas como deveriam ser. Luís Marinho. Mas há aqui um aspecto relevante, e que é este. Enquanto se malha no Ministério Público, ninguém foi capaz de dizer, passou praticamente despercebido, um dos acontecimentos mais importantes da história da justiça portuguesa nos últimos anos, se não nas últimas décadas. Foi a condenação de um ministro por atos de corrupção em funções cuja pena foi 1 ano acima daquilo que o Ministério Público tinha pedido. O Ministério Público pediu 9 anos de prisão e a juíza, não sei se foi um coletivo, ou os juízes, deram 10 anos de prisão, mais 1 ano. Isto é para também pormos as coisas para nos seus devidos termos, não é? Eu acho que é exatamente essa sentença que podia ter esperado 2 ou 3 dias, porque do ponto de vista do comentário e da consequência, porque há uma coisa que eu ainda não percebi, no outro dia até escrevi isso, que é assim, o ministro Manuel Pinho foi condenado por corrupção, por atos ilícitos. Sabe-se que ele atuou na área da economia, autorizou determinadas coisas, determinados projetos. Então, e agora? Os projetos? Está tudo certo? Já não tem a ver com a justiça, não é? Não, está bem, mas... Então, se eu, o poder político que decida, não é? Se eu chegar aqui e autorizar um prédio de 150 andares em Lisboa e depois, se for ministro e depois sou preso e por corrupção e está lá o prédio que são de 150 andares, eu pergunto o que é que se faz ao prédio. Está tudo normal? Deita-se abaixo como o prédio continua lá. Não sei. Mas quer dizer, mas então o homem fez essas tropelias todas e depois não passa nada. Não passa nada, então não passa. Então quando há 10 anos não passa nada. Não é isso. Estás a brincar, não é isso. Ele é condenado a 10 anos. O Ricardo Salgado é condenado a 6 anos. A mulher dele é condenada a 4 anos. Não se passa nada. Mas vocês não estão a querer perceber. É assim,
autorizo determinadas coisas, um PIN, um projeto não sei quê especial e tal, e agora se os atos são de corrupção e as coisas continuam a desenvolver-se normalmente, não sei se isso é normal. Isso não é um problema da Justiça, não é? Não é um problema da Justiça, é um problema do Ministério Público, certamente, de fazer o acompanhamento dos atos. Se os atos eram ilegais... Tens cada uma. Tem cada uma. Então, o que está em julgamento é um ato de corrupção. Eu não estou a falar do julgamento, então, eu estou a falar da consequência dos atos. Se eu autorizar uma coisa que na prática não é correta, essa coisa não pode ficar e ser construída ou desenvolver-se normalmente. Mas não foi. Sem que haja... Mas não sei se não foi. Não foi. Não sei. Não foi. Bom, Luís Marinho, Campos de Goa, Filipe, todo lado. O que é que se te apraz dizer sobre esta Desculpa, mas não foi porque o BES entretanto faliu. Se não tinha ido, tinha sido, mas não foi. Não, mas alguém sucedeu. Este resultado que afinal passou por cima do... Olha para a comporta. Passou por cima do já não tem a ver impacto, com isto, já não tem a ver com isto. do impacto das buscas e da condenação do Pinho e por aí fora. Não, o que eu acho é, de facto, não teve efeito político. O PS não foi castigado, não é? Não foi, o PS não foi castigado, portanto não teve nenhum efeito político. O que eu continuo a achar, quer dizer, eu dou uma parte de razão ao Luís Marques, porque de facto também, de repente, o Ministério Público passou a ser o inferno, não é? Portanto, passou a ser o diabo. Já houve outro diabo, agora o diabo é o Ministério Público. E normalmente são pessoas que tiveram, e quem se atira com unhas e dentes ao Ministério Público, algumas dessas pessoas é porque já tiveram alguns problemas ligados com investigações, etc, etc. Agora, o que eu continuo a achar é, de facto, há aqui uma situação que tinha que ser muito bem estudada e que tinha que ser muito bem vista, que é a questão das notícias serem vazadas completamente para a comunicação social, ou para alguma comunicação social, muitas vezes antes das coisas acontecerem, muitas vezes antes das buscas serem feitas, etc. E isso continua a ser feito. Portanto, essa situação devia ser vista com muita atenção, porque isso não contribui, de facto, para que os cidadãos olhem para a justiça de uma maneira correta. E isto alimenta, de facto, eu não estou a dizer que é o Ministério Público só que vaza informação. Há de vazar alguma, certamente, mas depois temos os advogados, temos a PJ, enfim, temos todos os elementos que andam aqui, que compõem o corpo da justiça em Portugal, naturalmente têm todos algumas culpas no cartório. Mas o que tinha que se analisar com seriedade é esta situação, porque de facto isto não faz sentido. Os jornalistas muitas vezes saberem primeiro ou estarem antes das coisas acontecerem. Parece-me que isto não é uma situação que ajude a que os cidadãos olhem para a justiça de outra maneira. Bom, deixa-me só dar aqui uma nota também sobre isto. Bom, já falámos várias vezes sobre o comportamento do Ministério Público e já defendi aqui, continuo a defender, que alguns dos comportamentos do Ministério Público têm que ser corrigidos. Não é desculpável o tipo de atuação que, por vezes, o Ministério Público tem, nomeadamente de abusos claros, portanto, em relação à liberdade, aos direitos das pessoas. Isso não concordo, mas de forma nenhuma. Agora, relativamente à parte da informação, aí a coisa já muda um bocadinho de figura pelo seguinte, porque sempre que sai uma informação sobre o Ministério Público, aqui del Rei, porque a notícia é pública, porque está a atacar as pessoas, porque está a denegrir para pessoas que são inocentes, etc, etc. Mas eu não vejo como é que é possível, tanto esconder que o Ministério Público faz uma busca ao Ministério ou à casa de alguém. Estou de acordo contigo, Luís, que quando essas informações são divulgadas antes de acontecerem, são altamente condenáveis, isso não devia acontecer, não é? Claro. Mas depois... Quando estão a acontecer, claro, é evidente. Agora, a partir daí... Claro, mas é que toda a gente acha, algumas pessoas acham, que isto devia ser por simplesmente secreto, que eles deviam fazer as buscas, mas não divulgar, mas não se dizer. Como é que é possível isso? Como é que é possível isso? Isso não é possível, nem em Portugal, nem em lado nenhum. Claro. Estamos de acordo. Bom, os resultados das eleições, e gostava que refletíssemos agora um pouco sobre a importância que elas terão para a Europa neste exato momento.
Recordo-vos que a extrema-direita, afinal, não avançou tanto quanto se temia. O centro resistiu bem, mas provocou alguns problemas, que são problemas graves, que vão produzir focos de instabilidade, que é o caso, por exemplo, da dissolução, nessa mesma noite das eleições, da Assembleia Nacional, feita pelo presidente Francisco Macron, e a convocação de eleições antecipadas, legislativas, onde ele terá uma dificuldade tremenda, a avaliar pelas sondagens, de se manter no poder. Como é que vocês... este é o melhor resultado que podia ter acontecido... Não está em causa. Sim. Este é o melhor resultado que podia ter acontecido para a Europa neste momento. Se puder começar, eu começo. Vou ser muito rápido. Eu acho que, apesar de tudo, sim, porque o que se esperava, o que muitas sondagens apontavam, era um crescimento da extrema-direita de uma forma quase a dar aos grupos de extrema-direita quase um segundo, de serem quase um segundo grupo político no Parlamento Europeu, o que não aconteceu. É evidente que há situações que já se esperavam. Ninguém esperava, por exemplo, que a extrema-direita não ganhasse em Itália, ou que até não ganhasse em França. Penso que isso era mais ou menos esperado. É evidente que Macron dá o salto, aquela situação à beira do precipício de um passo em frente. Quer dizer, ele já não tem muito mais a perder. Quer dizer, obviamente podia ficar ali no seu reduto, mas penso que, do ponto de vista político, foi corajoso, porque disse, ok, então se a situação política é esta, vamos lá chamar o povo outra vez a pronunciar-se. Não me parece que isso, do ponto de vista político, pareceu-me correto. Atenção que também na Bélgica, está bem, mas que houve também legislativas, mas na Bélgica também houve também há a convocação há uma demissão de um primeiro-ministro, não é? Mas isso é porque as legislativas também foram ao mesmo tempo. Portanto, apesar de tudo, eu acho que não foi um mau resultado para quem acredita na democracia na Europa. Eu concordo com isso. Eduardo. Diria só relativamente às direitas, que elas não são todas iguais. Eu não vejo a Meloni como uma radical de extrema-direita, vejo como uma direita pesada, digamos, não convencional, mas não a vejo como um elemento de extrema-direita, desde logo porque nas relações internacionais ela tem alguma moderação. Quanto ao caso, e isso sucede também nas várias direitas que há nos países mais pequenos, mas o caso francês é evidentemente o mais relevante e diria até o mais preocupante. O Macron acho que jogou bem no sentido em que com aquele resultado, e ele sabe que a esquerda francesa está muito pulverizada, ele atira uma eleição que é feita em 40 dias, não é? Que é feita no verão, numas circunstâncias muito complicadas e tem ainda uma possibilidade, porque em França as eleições são a 2 voltas, passando à segunda os candidatos que tiverem mais de 10%, salvo erro. Portanto, podem ir até 4%. E a outra coisa que acontece é que a extrema-direita ou a direita mais radical nunca governou em França e, portanto, entregar-lhes a encomenda era muito curioso ver, e eu acho que esse é o último teste de defesa que o Macron está a tentar fazer. Luís. Bom, concordo que o resultado não foi tão grave como se esperava, mas não deixa de ser muito preocupante, porque o que nós temos os países que são os países centrais naquilo que é a gestão da Europa estão neste momento em situações de grande fragilidade. No caso da Itália, concordo que a Meloni é mais uma mulher de direita conservadora, embora o partido dela não seja assim tão mais extremista, vai saber o que defende, ou que já defendeu.
Mas temos depois a situação em França, onde a possibilidade de Le Pen ganhar as próximas eleições legislativas é muito grande, a Áustria, onde a extrema-direita ganhou, e a Alemanha, onde os nazis, aí sim é o mesmo partido nazi, se transformou na segunda força política com 16% das intenções de voto, à frente dos social-democratas. E ganhando em todos os estados da antiga Alemanha do Leste, à exceção de Berlim. Ora, isto, obviamente, não pode deixar de ser muito preocupante, em particular, portanto, já até este resultado da Alemanha, especialmente. Na França, o que nós vamos ter é uma situação de grande fratura, que vai ser transversal à esquerda e à direita. O que nós estamos neste momento a acontecer é toda a esquerda a unir-se, comunistas, socialistas, trotskistas, toda a gente a unir-se para as próximas eleições. Penso que esse acordo já está mais ou menos fechado. Se fosse possível transpor isto para as legislativas, significaria que a esquerda toda unida teria cerca de 30% dos votos, o que daria aqui alguma margem para, inclusive, até ganhar as eleições. Mas está a acontecer o mesmo do outro lado, incluindo, com uma situação agora bastante bizarra, os republicanos, que são os herdeiros dos gaullistas, também estão-se a cindir, porque uma parte quer uma aliança com a Le Pen e outra para não querer uma aliança. Bom, temos aqui uma situação bem bonita para ver. Como no PSD, há uma parte que até não se importava. Antes do Mundial, agora em pleno europeu, vamos ter aqui duas coisas divertidas, que é o futebol, portanto, e a situação em França. Mas sendo que a situação em França é divertida, mas é perigosa, porque se a Le Pen ganha, e pode ganhar, ainda por cima, portanto, o candidato da extrema-direita do partido da Le Pen é um indivíduo muito popular em França, né? Sobretudo entre os jovens. Sim. Tem não sei quantos milhões de seguidores, né? Com milhões de seguidores no TikTok, 28 anos. Aí, de facto, pode mudar muita coisa na Europa. E o primeiro-ministro francês foi pulverizado. Completamente. Aquele jovem garboso desapareceu em combate. Bom, tem vida curta. Tem muito vida curta. Os meses, praticamente. O Sebastião Bugalho tem que ter cuidado que estas coisas é muito novo, mas depois às vezes... Aliás, o Sebastião Bugalho, vale a pena recordar, que nós discutimos isso aqui quando ele foi apresentado, e a verdade é que ele teve um resultado que não é desonroso, mas a verdade é que não ganhou. É um facto. Ganhou, isso não foi bom. Isso não foi bom para o Montenegro. Não foi para o Montenegro. Ele tentou. Mas Montenegro esteve muito bem. Tem uma coisa inteligente. Foi inspirar-se numa outra figura que vocês, se calhar, já não se lembram. Foi o professor Cavaco. Exatamente. Que fez isso numas eleições em que perdeu e nessa noite anunciou o apoio a quem? Ao Dr. Mário Soares na sua candidatura à presidência da República. E matou a discussão sobre a derrota. Claro. Que eu penso que foram umas autárquicas, também já não me lembro. Ele aqui, o Montenegro tentou fazer a mesma operação. Não lhe correu tão bem, mas de qualquer maneira marcou um pouco a discussão. Nada mal. Não, eu nesse aspecto acho que o Sebastião Bugalho faz um bom resultado, mas eu sempre tive dúvidas sobre se o Rui Moreira não teria um melhor resultado e não teria, sobretudo, entrado mais naquele campo da iniciativa liberal, porque o candidato liberal é fortíssimo. Não é? Bom, um novo canal, a partir de segunda-feira, já aqui falámos vagamente sobre ele num dos programas anteriores, é um canal que se vai juntar a um outro canal de TV que este grupo já tem, que se chama Média Livre, que detém o Correio da Manhã, como toda a gente sabe. O diretor-geral editorial, numa entrevista dada há uns tempos a Mais Marcas do ECO, defendeu claramente o fim da publicidade na televisão pública. Luís Montenegro admitiu algum financiamento para os média, aqueles que cumprem o serviço público. Vá lá nós sabermos o que é o serviço público, e que o Estado, disse mais, o Estado deve garantir um bom retorno dos investimentos que ocorrem. E fala da necessidade de mecenato. Portanto, nós estamos a chegar aqui a um ponto que é os privados não querem a RTP com publicidade, o que seria o desaparecimento quase por pós-mágicos da televisão pública, e
o Estado admite a possibilidade de financiamento, que é sempre uma coisa complicada. Sim. Bom, vou começar então. O Montenegro foi vago nas declarações, remeteu para um ponto que vem no programa eleitoral e no programa do Governo, que é a promessa de elaborar um plano para o setor, que eu acho muito bem, que de facto, o setor precisa de uma nova visão, seja ela qual for, mas precisa, convém que seja boa, claro. Depois, relativamente a este novo canal, Portugal deve ser talvez o único país da Europa, eu não sei, enfim, não conheço bem todos os países, a situação em todos os países, conheço algumas, mas que tem entre canais de informação tudo, não é? E canais com informação e outras coisas, vou-te aqui contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6 canais, agora já com o novo. Não sei como é que se aguentam 6 canais deste tipo, não é? Com distribuição no cabo, com 30 ou 40, 50 mil pessoas a ver. Para mim é um mistério. Aliás, começar pela própria RTP, tem o RTP3, que é um canal de informação que já ninguém vê. Aliás, é um dos grandes problemas que a RTP vai ter que resolver, o que é que faz aquele canal. Não é visto, por simplesmente, é menos visto que até... O Canal 2 também está na miséria, não é? Também praticamente ninguém vê. Aliás, quase ninguém vê a RTP. RTP3 faz 0.7. Como vimos há um bocado, não é? Agora vai ser vista por causa do futebol. O anúncio do Luís Montenegro é positivo no sentido que mostra alguma vontade de mexer no setor, que precisa de ser mexido. Onde é que o Governo tem por onde atuar? Tem, a nível da publicidade, não acredito na eliminação total da publicidade, mas admito que possa ser recuperada uma discussão que houve há 20 anos, quando foi reduzida a publicidade na IRTP dos 12 para os 6 minutos, numa segunda fase, que nunca foi concretizada, diminuir dos 6 minutos para os 4 minutos. Admito que essa discussão possa voltar e não parece que seja particularmente grave para a IRTP, para o Serviço Público, ter menos de 2 minutos de publicidade. Já outra coisa é saber se o mercado acomoda estes 2 minutos. Ou seja, se as televisões privadas têm tempo disponível para acomodar mais esses 2 minutos de publicidade. Isso aí não sei, teria que ver os números, mas obviamente traduzir sempre no aumento de receita para os privados. Depois, para além disso, há muitas áreas em que o Governo pode apoiar e pode dar apoios, desde logo os apoios à renovação tecnológica, que já houve, eu agora penso que não há, apoios à exportação de produtos, tanto de conteúdos. O mecenato é uma área que já existe noutros países, nomeadamente nos Estados Unidos, e não só, em França também, e que deve ser tentada cá. Não há razão nenhuma para que não haja aí, portanto, iniciativas a esse nível, e o Estado não intervindo diretamente, pode apoiar, pode estimular outro tipo de instituições, de universidades, por exemplo. Algumas das melhores revistas do mundo, que são americanas, pertencem a universidades. Cá isso não acontece. Não é? Pode acontecer, portanto, se houver estímulos para isso. É muito grave a situação da distribuição de jornais e revistas, é muito grave. Portanto, o Estado também devia olhar para isso. Bom, há aqui um campo muito vasto para atuar. Sim, é um tema que nós teremos que voltar a ele proximamente. Estamos a caminhar aqui rapidamente para o final e, portanto, eu proponho-vos que voltemos ao tema em próximas emissões. Já a seguir... Eu peço desculpa ter esgotado o tema, se calhar falei demais. Não foi. Não, nós ficámos aqui... Mas há uma concordância geral com algum pormenor, mas eu concordo genericamente. Ok, obrigado. É sempre, mas eu também. Qualquer um de nós. Sim, sem dúvida. Vamos falar nisto depois com mais calma. Já a seguir, os grandes enigmas. Os grandes enigmas, quem quer começar? Bem, eu que estou mais longe, já agora, se não se importam. O meu enigma é o seguinte. Eu votei por antecipação. Votei no domingo antes das eleições, portanto, no domingo anterior. E não tive dia de reflexão, coisa que me fiquei preocupado, porque até pensei, bem, vou aqui votar irrefletidamente, porque não tive esse privilégio.
Portanto, a minha pergunta é, faz algum sentido, neste momento, continuar a haver um dia de reflexão? É a minha pergunta. Posso ser É eu? um bom enigma esse. Agora, eu tenho dois enigmas. Um é político, que é assim, estou muito curioso de saber quem é que Portugal vai indicar para comissário europeu. E não sei se não será a altura de o Luís Montenegro pensar no Passos Coelho. Digo eu, enfim, pronto. Mas é um enigma saber quem será a figura. O segundo enigma tem a ver com a CMTV e com um momento de emissão de um acontecimento que era uma briga monumental aqui nos arrabaldes de Lisboa, entre dois grupos que tinham uma discussão à volta de um casamento de uma jovem de 14 anos e tudo aquilo era definido como um confronto entre duas famílias. Não sei se era a família Marques com a família Silva, se a família Pico com a família Marinho, não sei que famílias seriam. Eu também sou Silva Marques. Pois, não então, está convite comigo. Portanto, eu gostava de saber que se fosse mais claro. Minutos depois... As famílias batiam-se com paus, não é? Com paus Varapaus. e Varapaus. e um membro de uma família pegou no carro e atropelou o membro de outra família. Eu fico com curiosidade de saber o apelido destas famílias e a outra coisa que eu gostava de saber também é porque é que logo a seguir há uma notícia em que que dá a nota de que um marroquino foi esfaqueado por um grupo de indianos, que suponho que se calhar nem são indianos, são do Indostão. Acho tudo muito curioso. É chamar as coisas pelos nomes, eu acho que faz parte do jornalismo. Bom, Então avança tu. Avanço. Já agora, pegando nesse ponto que tu acabaste de referir, há dias o Jornal Sol divulgou um relatório de criminalidade, que aliás foi divulgado por todo lado, mas eles abordaram isto de uma perspectiva que me parece interessante e porque eu aqui vou referir. Porque o relatório da criminalidade mostra o aumento da criminalidade, os crimes de extorsão aumentaram 25%, o rapto, sequestro e tomada de reféns 22% e outros assim, não interessa. Agora, isto são os mais graves. Mas depois revela o jornal que o relatório interno omite a nacionalidade dos criminosos, das pessoas que estão apanhadas, porque há uma indicação para não indicar. E isso é que eu não consigo perceber. Eu percebo que não se divulgue isso, não é? Que não seja divulgado, por uma questão tanto de enfim, não seja exatamente, não seja racismo ou outra coisa qualquer. Agora, do ponto de vista interno de quem estuda este assunto, de quem tem que perspectivar, inclusive, portanto, medidas de segurança que tenham que ser tomadas, não ter a nacionalidade faz algum sentido. Não me parece. Bom, o meu é muito rápido também. Inchou um tumor, um grande temor nas eleições europeias e era um temor que era relacionado com o eventual crescimento da extrema-direita. A inquietação que pairava era a de ver os extremos a ganhar corpo e a crescer em arrogância e em insensatez. Ficaram avisos sérios em França, na Alemanha, em Itália, Meloni consolida-se. Em Portugal a coisa não se verificou. O Chega deu mesmo um trambolhão dos antigos e, portanto, a questão não se colocou para descanso dos espíritos moderados, aos quais se exige agora vigilância permanente. Mas fica o enigma, que é o seguinte: pode um país antigo e envelhecido ser um covil de radicais? Bom, não parece. Ninguém tem resposta para isto. Luís Marinho, não tem resposta para isto. É um enigma mesmo. É um enigma. Bom, termina aqui mais uma sessão das Novas Crónicas da Idade Mídia, um programa de Eduardo Oliveira e Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pego, produção de Marina Duarte, desenho sonoro de António Fialho, operações de emissão de Fernando Alexandre, imagem de Miguel Rato. Voltamos para a semana.